Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Você sabia que ontem à tarde, quando eu saí aqui da TV O Dia, fiquei na esquina ali recebendo alguns conselhos do Marcelo. Sim. Eu queria saber se você aprovou a minha intenção de ouvir esses conselhos, são conselhos valiosos realmente, né? Um ótimo conselheiro, boa tarde a você, boa tarde a todos, boa tarde também ao Marcelo, nosso amigo. Um ótimo conselheiro, uma pessoa sábia. O Jame aqui querendo, entendeu? É complicado. Meu amigo Tássio Cruz, não é a primeira vez que se fala desse assunto na Assembleia. Aliás, quando não é falado na própria Assembleia, outros poderes falam, partidos falam, a oposição critica, mas desta vez foi o presidente que tocou no assunto, o presidente da Assembleia. Né? E aí eu pergunto a você, o que foi dito pelo presidente e qual a repercussão, o porquê dessa repercussão? Douglas, o deputado Franzé Silva, do PT, chegando, né? A primeira ação efetiva dele na Assembleia foi anunciada ontem à tarde. Essa mudança, né? 50 policiais militares que estavam lotados no Legislativo serão redirecionados para o trabalho, né? Para o contencioso, para o trabalho das ruas, a pedido do governador Rafael Fonteles. A gente vive, Douglas, uma das maiores crises de segurança do Estado, né? O Piauí enfrenta muita dificuldade, principalmente no combate às facções, e essa é uma das principais bandeiras, né? Um dos principais pilares da gestão de Rafael Fonteles. Inclusive, ele se reuniu agora há pouco com a cúpula da segurança, com o secretário de segurança, delegado-geral, com toda a equipe para traçar as ações ao longo dos próximos meses. E a primeira ação efetiva de Franzé na Assembleia, a saída desses policiais. A ação, Douglas, não agradou muito, claro, aos policiais que estavam lotados, a alguns deputados ligados a esses profissionais de segurança, e o deputado Franzé explicou um pouco qual o interesse, qual a ação dele com a saída desses policiais. Vamos ouvir. O Poder Legislativo quer colaborar com a política que o governador Rafael Fonteles tem anunciado, de aumentar a sensação de segurança pública no estado do Piauí. Dialogando aqui com o comandante-geral da Polícia Militar, nós vamos nos readequar a um decreto anterior que estabelece um valor máximo aqui de policiais dentro do Poder Legislativo. Então nós estamos devolvendo para as ruas, devolvendo para a proteção da sociedade cerca de 50 policiais. E isso vai favorecer, dentro da política adotada pela PM, mais policiais na rua e a gente poder dar essa colaboração para o povo do Piauí. Nós vamos estudar nosso orçamento para, no próximo ano, fazer um concurso para criar, a nível de legislativo do Piauí, a polícia legislativa. E, com isso, nós teríamos apenas aqui, a nível de Assembleia Legislativa, a assistência militar. Os outros, o policiamento interno será feito por uma polícia específica do Legislativo. Olha, Tássio, é uma boa ideia do presidente da Assembleia, inclusive, quer dizer, a alegação do presidente, primeiro, ajudar a melhorar o policiamento nas ruas de Teresina, e depois preparar a Polícia Legislativa como existe nos moldes, por exemplo, do Congresso Nacional, que seriam policiais, pessoas treinadas, inclusive para lidar com situações específicas do parlamento, não é? Porque não é que o policial militar ele é treinado para o policiamento ostensivo das ruas. Lá, inclusive, tem, por exemplo, numa CPI, quando um depoente, alguém está depondo na CPI, que o presidente entende que a pessoa está mentindo deliberadamente, é para mandar prender a pessoa. E quem faz a prisão? A Polícia Legislativa. Né? Então a ideia é fazer um policiamento interno com um pessoal qualificado, treinado, concursado, e ali a parte externa com menos policiais, aí sim o policiamento da PM. Eu particularmente achei uma boa ideia, mas a repercussão, Tássio? A repercussão, como eu disse, Douglas, foi negativa entre os parlamentares, né? Muitos indicados, Douglas, muitos militares estavam há anos, desde ex-governadores que se aposentaram, lideranças ligadas a ex-deputados, que estavam lotados lá, e por isso deu, de certa forma, uma chacoalhada, estremeceu um pouco ali
a relação desses militares com os deputados, mas como você disse, é uma iniciativa que vai propor economia e eficiência para a máquina pública, porque esses militares voltarão para as ruas. Então, os deputados meio que ficaram de mãos atadas para irem contra a medida. E algumas reclamações eram recorrentes, Douglas. Por exemplo, na Assembleia nós temos uma empresa terceirizada que cuida da própria segurança dentro da Assembleia. Então, além do alto número de militares, nós temos uma terceirizada com profissionais de segurança que trabalha lá no interior. Outro ponto, sempre quando tinha qualquer evento que necessitava de uma segurança maior, a Polícia Militar era convocada para fazer a segurança nas mediações da Assembleia, mesmo com o alto número de profissionais. Então, assim, como você disse, é preciso que se tenha uma polícia preparada, especificamente na guarda patrimonial, especificamente na proteção do parlamento, e a iniciativa, se funcionar de fato para gerar economia e eficiência para a máquina, vai ser muito benéfica. Mas a maioria dos deputados, Douglas, não concordaram muito e foram, claro, questionados por esses militares, que agora alguns, até mesmo militares de reserva, que estavam lotados e que ainda estavam na ativa, porque recebiam uma bonificação, agora provavelmente irão para a reserva, mas eu diria que é a primeira ação efetiva de Franzé Silva na Assembleia, e pelo que a gente conversou em bastidores, outras ações desse tipo devem vir, o que deve dar uma mexida ali naquela calmaria, né, aparente que se tem na Assembleia, naquela estabilidade que de 18 anos de Temístocles Filho como presidente, deve dar uma mexida nessa situação, uma alterada, e claro, a gente vai acompanhar de perto o que gerará a partir daí, né, essas medidas, quais os fatores essas medidas levarão, aonde, né, que chegará essas mudanças do Franzé. Encerrar aqui, Tássio, só querendo colocar o seguinte, que é normal, quer dizer, o governador, o Rafael Fonteles, assumiu com o modelo administrativo dele. Sim. Com o modelo administrativo dele. Começou agora os primeiros dias, ainda estamos apenas nos primeiros dias, mas ao longo das semanas, das próximas semanas, tanto o corpo administrativo como a população do Piauí vão começar a perceber o estilo Rafael Fonteles de governar. Então é natural que o presidente Franzé Silva, o novo presidente da Assembleia, também tenha a sua forma de governar. Claro, tudo isso tem que ser dialogado. Mas ele tem a prerrogativa, como presidente, de fazer essa determinação. E o que eu destaco aí como interessante é que não foi uma simples mudança. Foi uma mudança, mas com uma garantia de um policiamento próprio, especializado para o Poder Legislativo. Propositiva, né? Por isso é importante. Tássio, destaque daqui a pouco para a política do dia. Troca-troca, mudança na Câmara Federal, Douglas. Deputada Margarete renuncia e em seu lugar assume o decano, Paz Landim. Daqui a pouco a gente... Aí só mandar tampão, né? Só até fevereiro. É tipo um queima, assim, uma liquidação, né? Isso é um negócio ligeiro.